Capítulo 3. Ciência dogmática do direito e seu estatuto teórico. Capítulo 3, verso 1. Dogmática e tecnologia. A fim de completar este capítulo introdutório, é preciso chamar a atenção daquele que se inicia no estudo da ciência jurídica para uma discussão que emerge da tendência, historicamente perceptível, de o jurista conceber seu saber na forma preponderante de uma ciência dogmática. Como vimos, o saber jurídico é mais amplo que um estrito saber dogmático. No entanto, sobretudo no último século e até meados deste, vem prevalecendo a ideia de que o direito-ciência é constituído de teorias sobre os ordenamentos jurídicos vigentes e suas exigências práticas. Em conformidade com isso havia a ideia de que o direito objeto deste conhecimento é basicamente um fenômeno de disciplina social sob a forma repressiva, punitiva. Essas ideias reproduzem, na verdade, uma concepção da sociedade típica do século XIX. Com efeito, a importância conferida ao aspecto repressivo, o direito como expressão do proibido e do obrigatório, reproduz a distinção hegeliana entre sociedade civil e Estado, bem como a cisão entre a esfera dos interesses econômicos e dos interesses políticos, entre o homem na condição de burguês e o homem na condição de cidadão, conforme a sociedade industrial do século passado. Em princípio, nessa visão, o Estado assume a função de garantidor da ordem pública e o direito, estabelecido ou reconhecido pelo Estado, constitui um elenco de normas, proibições e obrigações, instituições, que o jurista deve sistematizar e interpretar. É verdade que, modernamente, as transformações e o aumento de complexidade da sociedade industrial alteram em parte essa situação. Afinal, hoje, o Estado cresceu para além de sua função garantidora e repressiva, aparecendo muito mais como produtor de serviços de consumo social, regulamentador da economia e produtor de mercadorias. Com isso, foi sendo montado um complexo instrumento jurídico que lhe permitiu, de um lado, organizar sua própria máquina assistencial, de serviços e de produção e, de outro, criar um imenso sistema de estímulos e subsídios. Ou seja, o Estado, hoje, se substitui, ainda que parcialmente, ao mercado na coordenação de economia, tornando-se o centro de distribuição da renda, ao determinar preços, ao taxar, ao criar impostos, ao fixar índices salariais, etc. De outro lado, a própria sociedade alterou-se, em sua complexidade. Com o aparecimento de fenômenos novos, como organismos internacionais, empresas multinacionais, fantásticos sistemas de comunicação, etc. Ora, neste contexto, o direito, como fenômeno marcadamente repressivo, modifica-se, tornando-se também e sobretudo um mecanismo de controle premonitivo, e de disciplinar e determinar sanções em caso de indisciplina, dá maior ênfase a normas de organização, de condicionamentos que antecipam os comportamentos desejados, sem atribuir o caráter de punição às consequências estabelecidas ao descumprimento nessa circunstância. O jurista, além de sistematizador e intérprete, passa a ser também um teórico do aconselhamento, das opções e das oportunidades, conforme um cálculo de custo-benefício, quando examina, por exemplo, incentivos fiscais, redução de impostos, vantagens contratuais, avalia a necessidade e a demora nos processos judiciais, etc. em vez. Nesse sentido, podemos observar que, em sua transformação histórica, o saber jurídico foi tendo alterado seu estatuto teórico. De saber eminentemente ético, nos termos da prudência romana, foi atingindo as formas próximas do que se poderia chamar hoje de saber tecnológico. Na verdade, a chamada ciência dogmática do direito, sendo uma sistematização do ordenamento e sua interpretação, suas teorias chamadas, no conjunto, de doutrina, são antes complexos argumentativos, e não teoria no sentido zetético, isto é, sistema de proposições descritivas que, de um lado, compõem um conjunto lógico de termos primitivos, não observáveis, como, por exemplo, nêutron, elétron, e, de outro, um conjunto de regras que permitem interpretar empiricamente, relacionando a fenômenos menos observáveis os termos não observáveis, confronte com Supes, 1967. Ao contrário dessas,
quando o jurista discute temas como a nulidade das sentenças, a natureza jurídica das convenções coletivas do trabalho, os efeitos jurídicos da aparência de direito. Suas teorias, doutrina, constituem, na verdade, um corpo de fórmulas persuasivas que influem no comportamento dos destinatários, mas sem vinculá-los, salvo pelo apelo à razoabilidade e à justiça, tendo em vista a decidibilidade de possíveis conflitos. As proposições doutrinárias, assim, tomam, ou a forma de orientações, ou seja, proposições que pretendem iluminar aquele que deve tomar uma decisão, dando-lhe elementos cognitivos suficientes, como esquemas, sistematizações, ou a forma de recomendações, isto é, proposições persuasivas que pretendem acautelar aquele que vai decidir, fornecendo-lhe fatos, atuais e históricos, experiências comprovadas, tudo transformado em regras técnicas do tipo se queres X, deves 2 ou regras pragmáticas do tipo visto que deves X, então deves 2, ou ainda, 3, a forma de exortações, que persuadem, apelando a sentimentos sociais, valores, em termos de princípios, máximas em que se exigem o respeito à justiça, ao bem comum, a preponderância do interesse público, etc. Vejamos, por exemplo, a teoria dogmática que atribui aos sindicatos o caráter de pessoa jurídica de direito privado. O jurista parte de uma classificação dos atores sociais, vistos como pessoas físicas e jurídicas. Pressupõe a distinção entre direito público, o direito administrativo, o penal, o processual, e privado, o comercial, o civil, e argumenta, se o sindicato se caracterizasse como público, estariam irremediavelmente comprometidas tanto a liberdade sindical como a autonomia privada coletiva, valores que cada vez em intensidade maior são reconhecidos como princípios fundamentais da organização sindical, condição mesma da existência do sindicalismo, Nascimento, 1982 2.159. Note aí o recurso às classificações, orientações, o apelo a valores, como liberdade, autonomia, exortações, e a menção ao fenômeno histórico e social do sindicalismo, recomendações. Desse modo, podemos dizer que a ciência dogmática cumpre as funções típicas de uma tecnologia. Sendo um pensamento conceitual, vinculado ao direito posto, a dogmática pode instrumentalizar-se a serviço da ação sobre a sociedade. Nesse sentido, ela, ao mesmo tempo, funciona como um agente pedagógico junto a estudantes, advogados, juízes etc. que institucionaliza a tradição jurídica, e como um agente social que cria uma realidade consensual a respeito do direito, na medida em que seus corpos doutrinários delimitam um campo de solução de problemas considerados relevantes e cortam outros, dos quais ela desvia a atenção. No exemplo citado, o autor isola a problemática político-social e político-econômica dos sindicatos, que ele não ignora, mas que, conceitualmente, é apenas pressuposta na sua argumentação, pois, naquele passo, é mais importante o caráter da pessoa jurídica. Nesses termos, um pensamento tecnológico é, sobretudo, um pensamento fechado à problematização de seus pressupostos, suas premissas e conceitos básicos têm de ser tomados de modo não problemático, a fim de cumprir sua função, criar condições para a ação. No caso da ciência dogmática, criar condições para a decidibilidade de conflitos juridicamente definidos. De start, quando dizemos que, desde o século passado, houve uma progressiva assimilação da ciência do direito pelo pensamento dogmático, estamos afirmando a ocorrência de uma assimilação de enfoque científico do direito pelo enfoque tecnológico. A ciência jurídica, desde a antiguidade, sempre foi considerada, como vimos, uma ciência prática. A ciência dogmática, na atualidade, não deixa de ser um saber prático, mas com uma diferença importante. Enquanto para os antigos o saber prático, por exemplo, a jurisprudentia romana, não estava apartado do verdadeiro, visto que era um saber que produzia o verdadeiro no campo do útil, do justo, do belo. A tecnologia moderna deixa de nascer de uma verdade contemplada pela ciência, surgindo antes, como diz Heidegger, de uma exigência posta pelo homem à natureza para esta entregar-lhe sua energia acumulada. Assim, a tecnologia dogmática, ao contrário da jurisprudentia romana, torna-se uma provocação,
uma interpelação da vida social, para extrair dela o máximo que ela possa dar. A tecnologia jurídica atual força a vida social, ocultando-a, ao manipulá-la, ao contrário da ciência prática da antiguidade, que se prostrava, com humildade, diante da natureza das coisas. Por exemplo, se, no passado, seria inconcebível imaginar que o instituto jurídico do matrimônio pudesse ser aplicado às relações homossexuais, na atualidade, por meio da manipulação conceitual, essa hipótese adquire viabilidade. O saber dogmático contemporâneo, como tecnologia em princípio semelhante às tecnologias industriais, é um saber em que a influência da visão econômica, capitalista, das coisas é bastante visível. A ideia do cálculo em termos de relação custo-benefício está presente no saber jurídico dogmático da atualidade. Os conflitos têm de ser resolvidos juridicamente com o menor índice possível de perturbação social, eis uma espécie de premissa oculta na maioria dos raciocínios dos doutrinadores. É óbvio que, nesse cálculo, não conta só a eficiência das relações propostas, pois a eficiência vem limitada e dimensionada pelo direito vigente, quer no sentido de normas postas pelo Estado, lei, regulamentos, atos administrativos, quer no sentido de normas costumeiras, quer no sentido de princípios gerais de ordem ética, lógica ou técnica. Ou seja, o cálculo jurídico leva em consideração os limites dogmáticos em face das exigências sociais, procurando, do melhor modo possível, criar condições para que os conflitos possam ser juridicamente decidíveis. Podemos dizer, nesse sentido, que o saber dogmático, tal como ele aparece nos tratados jurídicos, de direito civil, penal, comercial etc., ou nos comentários à Constituição, Código Civil comentado etc., ou nos ensaios, Teoria da ação no processo brasileiro, Teoria da responsabilidade no direito administrativo etc., tem, inicialmente, uma função pedagógica, porquanto forma e conforma o modo pelo qual os juristas encaram os conflitos sociais. Possui também uma função de desencargo para o jurista, pois permite que este, seja juiz, advogado, promotor, legislador, não seja obrigado a tomar consciência de todo o repertório argumentativo a utilizar-se em cada caso, uma vez que previne, de modo genérico, uma série de soluções possíveis para a interpretação e aplicação do direito, tem ainda a função de institucionalizar a tradição jurídica, gerando segurança e uma base comum para os técnicos do direito, que são seus aplicadores. Ao contrário das teorias etéticas, as dogmáticas, preocupadas com a decidibilidade de conflitos, não cuidam de ser logicamente rigorosas no uso de seus conceitos e definições, pois para elas o importante não é a relação com os fenômenos da realidade, descrever os fenômenos, mas sim fazer um corte na realidade, isolando os problemas que são relevantes para a tomada de decisão e desviando a atenção dos demais. Por exemplo, muito embora a doutrina tenha consciência da multiplicidade de sentidos, problemas e dados empíricos referentes à família, ao fornecer-lhe um sentido técnico, grupo fechado de pessoas, composto de pais e filhos, e para efeito limitados, parentes, unidos pela convivência e afeto, numa mesma economia e sob a mesma direção, confronte com Ferrara, citado por Maria Helena Diniz, 1982-9, isolam um aspecto da realidade, a família, tal como ela se apresenta em alguns grupos sociais mormente na tradição ocidental, estabelecendo um corte em relação aos demais dados antropológicos, agrupamentos em que a relação pai-mãe-filhos é secundária, formas comunitárias em que a família não é a célula primária etc. Com isso ressalta-se a preocupação com questões sucessórias, fiscais, previdenciárias etc., desviando-se a atenção de problemas outros como, por exemplo, a irrelevância das normas para certos agrupamentos promíscuos que se formam nos bolsões de miséria das periferias urbanas do mundo subdesenvolvido. Observa-se, contudo, uma interação entre as investigações etéticas e as dogmáticas, que se reflete na legislação. Assim, no texto constitucional vigente, fala-se no dever da entidade familiar, entendida, para efeito de garantia dos direitos da criança, como a comunidade instituída por casamento, os cônjuges, ou formada por união estável entre o homem e a mulher, os que vivem maritalmente, bem como a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, artigo 226 e parágrafos
Não se ouvide, a propósito, também, o disposto no artigo 227, terceiro, inciso 6º, em que há referência ao acolhimento da criança ou adolescente órfão ou abandonado, sob a forma de guarda, ou seu sexto, que atribui aos filhos havidos por adoção os mesmos direitos e qualificações dos gerados de relação de casamento ou não. Note-se que a Constituição assume, de start, a entidade familiar como uma instituição sujeita a transformações em sua estrutura e em suas funções e procura atender às transformações mais recentemente ocorridas, mormente nos últimos 50 anos, que tão rápida e profundamente marcam o advento da chamada sociedade pós-moderna. Nela, superam-se antigas estruturas fundadas no casamento, antes indissolúvel, na pátria potestas, tronco gerado pelo poder direito, na relação natural geracional, potentia generandi, para dar lugar a comunidades pluriformes, em que até relacionamentos homossexuais chegam a pedir reconhecimento, confronte com Schwab, 1986 2 ss. Correspondentemente, observam-se mudanças funcionais importantes. Algumas, como um meio essencial de procriação, deixam de ser-lhe exigência fundamental, outras desaparecem, como a função econômica, economia doméstica substituída pela economia política, trabalho fora de casa, na empresa, ou como a função religiosa substituída pela liberdade de culto, outras se expandem, como é o dever perante a criança. Assim, os conceitos mais importantes da dogmática, usados de modo não problemático, por exemplo, o conceito de vigência, vigor, eficácia, reúnem, simultaneamente, aspectos de conteúdos descritivos e de fórmulas de ação. Exemplo, o conceito de declaração de vontade aponta para algo real, consistente, mas é também uma espécie de etiqueta para argumentação, pois em seu nome pode-se reconhecer um ato como declaração de vontade, ou pode-se impugnar este caráter. Capítulo 3 verso 2 Decidibilidade de conflitos como problema central da ciência dogmática do direito. Note inicialmente que não falamos em objeto, mas em problema. Com isso, queremos dizer que, seja qual for o objeto que determinemos para a ciência dogmática do direito, ele envolve a questão da decidibilidade. Toda ciência tem um objeto. Contudo, sejam quais forem o objeto e a ciência, uma preocupação máxima a envolve, que se caracteriza como sua questão peculiar. Referimos-nos à alternativa verdadeiro ou falso. Uma investigação científica sempre faz frente ao problema da verdade. Admitimos, assim, que toda ciência pretende obter enunciados independentes da situação em que são feitos, à medida que aspiram a uma validade erga omnes. Essa aspiração pode ser apresentada em 3 níveis diferentes, mas interrelacionados. Distinguíveis conforme sua intenção de verdade, sua referência à realidade e seu conteúdo informativo. Um enunciado aspira à verdade à medida que propõe, concomitantemente, os critérios e os instrumentos de sua verificação intersubjetiva. Quanto à referência à realidade, um enunciado pode ser descritivo, prescritivo, resolutivo, etc. O enunciado científico é basicamente descritivo. Quanto ao conteúdo informativo, o enunciado pretende transmitir uma informação precisa sobre a realidade a que se refere significativamente como, entretanto, a experiência mostra-nos que é possível estabelecer proposições cuja verdade não se nega, exemplo, todos os homens são mortais, sem que, com isso, estejamos fornecendo uma informação efetiva sobre a realidade significada e vice-versa. Podemos dizer que o risco de fracasso de um enunciado científico cresce com o aumento de seu conteúdo informativo. Todo enunciado científico, nesse sentido, é sempre refutável. Confronte com Popper, 1968. Ele tem validade universal, mas não absoluta. Uma proposição basicamente descritiva, significativamente denotativa, dá uma informação precisa, impõe-se parcialmente, está sempre sujeita à verificação, embora seja aceita universalmente, é verdadeira. Ora, o fenômeno da positivação cortou a possibilidade de a ciência do direito trabalhar com esse tipo de enunciado. Se o século XIX entendeu ingenuamente a positivação como uma relação causal entre a vontade do legislador e o direito como norma legislada ou posta, o século XX aprendeu rapidamente que o direito positivo não é criação da decisão legislativa, relação de causalidade,
mas surge da imputação da validade do direito a certas decisões, legislativas, judiciárias, administrativas. Isso significa que o direito prescinde, até certo ponto, de uma referência genética aos fatos que o produziram, um ato de uma vontade historicamente determinada, e sua positividade passa a decorrer da experiência atual e corrente, que se modifica a todo instante e determina a quem se devem endereçar sanções, obrigações, modificações, etc. A positivação, como vimos, representa, assim, uma legalização do câmbio do direito. Confronte com Luhmann, 1972 2.209. Assim, por exemplo, a rescisão de um contrato de locação de imóveis pode ser proibida, de novo permitida, dificultada, etc. O direito continua resultando de uma série de fatores causais muito mais importantes que a decisão, como valores socialmente prevalentes, interesses de fato dominantes, injunções econômicas, políticas, etc. Ele não nasce da pena do legislador. Contudo, a decisão do legislador, que não o produz, tem a função importante de escolher uma possibilidade de regulamentação do comportamento em detrimento de outras que, apesar disso, não desaparecem do horizonte de experiência jurídica, mas ficam ao presentes e à disposição, toda vez que uma mudança se faça oportuna. Ora, essa situação modifica o status científico da ciência do direito, que deixa de se preocupar com a determinação daquilo que materialmente sempre foi direito com o fito de descrever aquilo que, então, pode ser direito, relação causal, para ocupar-se com a oportunidade de certas decisões, tendo em vista aquilo que deve ser direito, relação de imputação. Nesse sentido, seu problema não é propriamente uma questão de verdade, mas de decidibilidade. Os enunciados da ciência do direito que compõem as teorias jurídicas têm, por assim dizer, natureza criptonormativa, deles decorrendo-se as programáticas de decisões, pois devem prever, em todo o caso, que, com sua ajuda, uma problemática social determinada seja solucionável sem exceções perturbadoras. Confronte com Vieve, 1969, 86. Enunciados dessa natureza não são verificáveis e, portanto, refutáveis como são os enunciados científicos a que aludimos. Em primeiro lugar, porque a refutabilidade não exclui a possibilidade de um enunciado ser verdadeiro, ainda que uma comprovação adequada não possa ser realizada por ninguém. Nesse sentido, a validade da ciência independe de sua transformação numa técnica utilizável. Por exemplo, a validade das teorias de Einstein depende da possibilidade de se construir a bomba atômica ou um reator atômico. Ao contrário, os enunciados da ciência jurídica têm sua validade dependente de sua relevância prática. Embora não seja possível deduzir deles as regras de decisões, é sempre possível encará-los como instrumentos mais ou menos utilizáveis para a obtenção de uma decisão. Assim, por exemplo, Mário Mazagal, em seu curso de Direito Administrativo, 1977, 108, após examinar, entre outras, uma teoria sobre a função executiva do Estado, refuta-a, afirmando que sua fórmula, segundo a qual essa função é desempenhada quando o Estado cria situações de direito subjetivo, obrigando-se a si mesmo, ou aos indivíduos, ao cumprimento de certa prestação, é manifestamente estreita e insuficiente para caracterizar o poder executivo, que não se limita a criar situações jurídicas de caráter subjetivo, mas por meios diretos e indiretos promove a manutenção da ordem e o fomento da cultura e da prosperidade do país. A questão como entender a função executiva do Estado em relação à função legislativa e judiciária, tem como cerne dubitativo não diretamente a ocorrência histórico-social do fenômeno do Estado, mas uma concepção de Estado que deve fomentar o bem-estar e a prosperidade geral. A questão é tipicamente de decidibilidade. As questões dogmáticas são tipicamente tecnológicas. Nesse sentido, elas têm uma função diretiva explícita, pois a situação nelas captada é configurada como um dever ser. Questões desse tipo visam possibilitar uma decisão e orientar a ação. De modo geral, as questões jurídicas são dogmáticas, sendo sempre restritivas, finitas e, nesse sentido, positivistas, de positividade. As questões jurídicas não se reduzem, entretanto, às dogmáticas, à medida que as opiniões postas fora de dúvida, os dogmas,
podem ser submetidas a um processo de questionamento, mediante o qual se exige uma fundamentação e uma justificação delas, procurando-se, por meio do estabelecimento de novas conexões, facilitar a orientação da ação. O jurista revela-se, assim, não só como especialista em questões dogmáticas, mas também em questões etéticas. Na verdade, os dois tipos de questão, na ciência jurídica, embora separados pela análise, estão em correlação funcional. Apesar disso, é preciso reconhecer que os juristas, há mais de um século, tendem a atribuir maior importância às questões dogmáticas que às etéticas. Estas últimas são mais livres, no sentido de mais abertas, e, por isso mesmo, muitas vezes dispensáveis, pois a pesquisa pode trocar com facilidade seus conceitos hipotéticos, enquanto a dogmática, num sentido restrito, presa a conceitos fixados, obriga-se muito mais ao trabalho de interpretação. Mesmo assim, não é difícil mostrar com certa finalidade que as questões dogmáticas não se estruturam em razão de uma opinião qualquer, mas de dogmas que devem ser de algum modo legitimados. Ora, no mundo ocidental, onde esta legitimação vem perdendo a simplicidade, que se revelava na sua referência a valores outrora fixados pela fé, ou pela razão, ou pela natureza, o recurso a questões etéticas torna-se inevitável. Vieve assinala, por exemplo, o que ocorre no direito penal, notando quão pouco é ainda indicado como sabível, neste campo, pela pesquisa criminológica, e qual o esforço desenvolvido pela dogmática penal em fornecer pressupostos convincentes, simplesmente para manter-se em funcionamento. Essa dificuldade não consegue ser eliminada nem por uma exclusão radical das questões etéticas, como querem normativistas do tipo Kelsen, nem pela redução das dogmáticas às etéticas, como desejam os adeptos de sociologismos e psicologismos jurídicos, nem, menos ainda, por uma espécie de dogmatização das questões etéticas, como ocorre em países onde domina o marxismo-leninista. Nesses termos, as distinções estabelecidas, por necessidade da análise, entre questões etéticas e dogmáticas mostram, na praxis da ciência jurídica, uma transição entre o ser e o dever ser. Capítulo 3, verso 3. Modelos da ciência dogmática do direito. Envolvendo sempre um problema de decidibilidade de conflitos sociais, a ciência do direito tem por objeto central o próprio ser humano que, por seu comportamento, entra em conflito, cria normas para solucioná-lo, decide-o, renega suas decisões, etc. Para captá-lo, a ciência jurídica se articula em diferentes modelos, determináveis conforme o modo como se encara a questão da decidibilidade. Cada um desses modelos representa, assim, uma efetiva concepção do ser do homem, como o centro articulador do pensamento jurídico. O primeiro modelo, que poderíamos chamar analítico, encara a decidibilidade como relação hipotética entre conflito e decisões, isto é, dado um conflito hipotético e uma decisão hipotética, a questão é determinar suas condições de adequação, as possibilidades de decisões para um possível conflito. Pressupomos aqui o ser humano como um ser dotado de necessidades, comer, viver, vestir-se, morar, etc., que são reveladoras de interesses, bens de consumo, de produção, políticos, etc. Esses interesses, nas interações sociais, ora estão em relação de compatibilidade, ora são incompatíveis, exigindo-se fórmulas capazes de harmonizá-las ou de resolver, autoritativamente, seus conflitos. Nesse caso, a ciência do direito aparece como uma sistematização de regras para a obtenção de decisões possíveis, o que lhe dá um caráter até certo ponto formalista. O segundo modelo vê a decidibilidade do ângulo de sua relevância significativa. Trata-se de uma relação entre a hipótese de conflito e a hipótese de decisão, tendo em vista seu sentido. Pressupõe-se, nesse caso, que o ser humano é um ser cujo agir tem um significado, ou seja, seus menores gestos, mesmo os seus mecanismos involuntários, seus sucessos e seus fracassos têm um sentido que lhe dá unidade. A ciência do direito, neste caso, se assume como atividade interpretativa, construindo-se como um sistema compreensivo do comportamento humano. Por seu caráter, esse modelo pode ser chamado hermenêutico. O terceiro modelo encara a decidibilidade como busca das condições de possibilidade de uma decisão hipotética para um conflito hipotético.
Estabelece-se uma relação entre a hipótese de decisão e a hipótese de conflito, procurando-se determinar as condições dessa relação para além da mera adequação formal entre conflito e decisão. O ser humano aparece aqui como um ser dotado de funções, isto é, um ser que se adapta por contínua evolução e transformação às exigências de seu ambiente. Segue a concepção da ciência do direito como investigação das normas de convivência, estando a norma encarada como procedimento decisório, constituindo-se, então, o pensamento jurídico como sistema explicativo do comportamento humano enquanto controlado por normas. Por seu caráter, esse modelo pode ser considerado empírico. Com base nesses modelos, temos possibilidade de mostrar os diferentes modos como a ciência do direito se exerce como pensamento tecnológico. Nos capítulos que seguem, falaremos dela como teoria da norma, como teoria da interpretação e como teoria da decisão jurídica. Esses três aspectos não são estanques, mas estão interrelacionados. O modo como se dá esse interrelacionamento é o problema da unidade sistemática do saber dogmático.